Certo, pessoal? Hoje nós estudaremos sobre os conceitos fundamentais do IVA. Estamos a falar o que, quem, onde, quando e quanto nós podemos estar diante do IVA. Na aula passada nós aprendemos sobre a linha cronológica sobre a implementação do IVA em Angola. Nós aprendemos muitas informações relacionadas com a implementação do IVA em Angola. Antes do IVA ter a sua aplicação plena, o grupo técnico para a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado em Angola optou por introduzir novos sistemas informáticos de faturação para que houvesse maior controle das faturas e documentos equivalentes, ou seja, de uma forma geral, para que houvesse maior controle das informações relacionadas com o Imposto sobre o Valor Acrescentado. Todas as informações nós aprendemos na aula passada, pessoal. Depois aprendemos o Decreto Presidencial 180/19 é o decreto que define as normas para o registro do IVA na contabilidade. Nós já estudamos sobre contabilidade e agora precisamos aplicar as informações da fiscalidade na contabilidade. E em 30 de junho nós tivemos então o software certificados pela Administração Geral Tributária. E aprendemos também que no dia 1 de junho então tivemos a primeira lei, tivemos a lei que aprova o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Estamos a falar da lei 7/19 e que essa lei foi alterada pela lei 17/19 de 13 de agosto. Essa lei alterou a lei 7/19, ou seja, a lei 17/19 alterou então a lei 7/19 de 24 de abril. A primeira lei a trazer os regimes do IVA foi então a lei 17/19 de 13 de agosto, a lei que trouxe o regime transitório e o regime simplificado. E trouxe também alterações no regime geral. Então, o IVA entrou em vigor com essa lei. O IVA entrou em vigor em 1 de outubro de 2019. E depois nós tivemos, então, a Lei 42/20, a lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2021. Com essa lei, nós tivemos, então, os regimes geral, regime simplificado e o regime de exclusão. Ou seja, essa lei 42/20 alterou a lei 17/19 de 3 de agosto. Alterou o regime transitório passou para o regime simplificado e o regime de não sujeição passou para o regime de exclusão, com a entrada da lei 42/20, a lei que aprova o orçamento do Estado para o exercício econômico 2021. E finalmente, pessoal, de 2023 a 2025, nós estamos em 2025, a lei atual é a lei 14/23 de 28 de dezembro. Estamos a falar da lei atual do IVA. Ou seja, nessa lei nós temos os regimes atuais do IVA. Daqui a 2 aulas nós estudaremos então sobre os regimes do IVA. Vamos estudar sobre os regimes do IVA, regime geral, regime simplificado e o regime de exclusão, porque as empresas serão cadastradas então nesses 3 regimes. Vamos aprender quais são os requisitos para que as empresas sejam consideradas como uma empresa do regime geral, uma empresa do regime simplificado e uma empresa do regime de exclusão. Lembrando, pessoal, que nós estamos na nossa aula número 6, nós já abordamos muito conteúdo relacionado com o imposto sobre o valor acrescentado. Uma informação muito importante que eu não mostrei, não abordamos na aula passada, é que com a entrada do imposto sobre o valor acrescentado são anulados o imposto de consumo e o imposto de selo. Pessoal, esses dois impostos foram anulados o imposto de consumo e o imposto de selo. Lembrando, pessoal, que o imposto de selo ainda está em vigor atualmente para outros regimes do IVA, como o regime de exclusão. E existem outras características e existem casos específicos que ainda é aplicado o imposto de selo no regime geral. Mas depois nós estudaremos sobre isso. Principalmente o imposto de consumo, porque nós já fizemos os prós e os contras do regime, ou seja, do imposto sobre o valor acrescentado e o imposto de consumo. Na aula antepassada, nós vimos então essa diferença. Nós fizemos então a diferença entre o imposto sobre o valor acrescentado e o imposto de consumo. Todas essas informações nós abordamos na aula antepassada, quando nós estudamos sobre as 4 características primordiais do imposto sobre o valor acrescentado. Nesta mentoria sobre o fecho de contas, nós criamos uma empresa, nós passamos por todo o processo do ciclo contabilístico. Estamos falando desde a criação de uma empresa, propriamente uma clínica. Nós aprendemos quais são os tratamentos que nós podemos seguir quando nós estamos fazendo a criação de uma determinada empresa. Então, eu irei partilhar um pouco de informações sobre a mentoria
em contabilidade, fiscalidade, recursos humanos e direito empresarial. Nós iremos criar essa clínica. A clínica chama-se Clínica Boa Vista LDA, ou seja, estamos falando de uma sociedade por cotas. E nós temos aqui o estatuto ou pacto social ou ainda contrato de sociedade por cotas. Na nossa clínica nós temos 4 sócios. E aqui no artigo 4 nós temos a subscrição do capital social dos sócios. Se nós recorremos ao balancete geral da Clínica Boa Vista, nós teremos informações sobre as contas que espelharão a subscrição e a realização de capital dos sócios, ou seja, nós precisamos recorrer à conta 35, ou seja, temos aqui entidades participadas. Então, a entidade participadas, a conta do primeiro grau será a conta 35, entidades participantes e participadas. Então, nós estamos a falar das entidades participantes, é por isso que nós temos aqui as contas que espelham a subscrição e a realização do capital, ou seja, todas essas contas aqui fazem parte então dos sócios. Todas essas informações e outras mais informações estarão disponíveis na mentoria sobre contabilidade, fiscalidade, recursos humanos e direito empresarial de uma empresa do regime simplificado do IVA. Então é isso, pessoal. Sou o Presley, serei o vosso professor de fiscalidade. Estudaremos sobre o que, quem, onde, quando e quanto. Essas informações estão relacionadas com o IVA. Então, isso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever ao canal, deixar like no vídeo e comentar muito informações relacionadas com o imposto sobre o valor acrescentado. Então, pessoal, a essa altura do campeonato todo mundo já sabe como funciona o IVA. As entidades registradas para efeito de IVA cobram e adicionam IVA ao valor dos bens e serviços que fornecem. Essas entidades podem proceder à dedução de IVA, incluído nos bens e serviços adquiridos no âmbito do objeto social. Então, pessoal, temos aqui uma informação muito importante. Entidades registradas, ou seja, só as entidades registradas para efeito de IVA que cumprem os requisitos do IVA podem fazer a cobrança e a dedução do IVA. Como eu disse, pessoal, para nós entendermos quais são essas empresas que podem fazer então a cobrança do IVA, ou seja, quando estamos a falar em cobrar, estamos a falar em liquidar. Quais são as empresas que podem liquidar então o IVA de seus clientes? Nós primeiro precisamos entender sobre os regimes do IVA, ou seja, quais são as empresas que podem estar cadastradas nos 3 regimes do IVA: o regime geral, o regime simplificado e o regime de exclusão. Então, o IVA funciona dessa forma: as empresas que estão cadastradas cobram o IVA dos clientes e suportam o IVA dos seus fornecedores. E no final do mês fazem então a diferença entre o IVA liquidado e o IVA suportado, ou seja, entre o IVA liquidado e o IVA dedutível. As empresas que estão cadastradas no regime geral do IVA só podem fazer a dedução dos bens ou serviços que estão relacionadas diretamente com a atividade operacional da empresa. A atividade operacional da empresa, todo mundo sabe, é aquilo que a empresa faz, a prestação de serviço que a empresa realiza, os bens que a empresa vende, é a sua atividade operacional. Aprendemos isso em contabilidade. Então, através desses serviços, nós podemos fazer então a dedução do IVA. Se nós somos uma empresa que vende saco de arroz, sempre que nós fazermos a compra de saco de arroz aos nossos fornecedores, nós então teremos a capacidade de fazer a dedução, porque os sacos de arroz estão relacionados diretamente à nossa atividade operacional. É aquilo que a nossa empresa vende. Então, nós teremos o direito então de fazer a dedução desse IVA que nós suportamos aos nossos fornecedores na compra de uma existência que está relacionada com a nossa atividade operacional. Então, pessoal, nós temos aqui então os conceitos. O que? Quando estamos a falar de o que, estamos a falar da tipologia de operação abrangida pelas regras de IVA. Quem? Sujeito passivos. Quem vai pagar o IVA? Estamos a falar de sujeitos passivos. Quem liquida e paga o IVA? Ainda temos aqui agentes cativadores e o regime especial. Agentes cativadores, nós vamos estudar muito em breve. Agentes cativadores do IVA. Onde estamos a falar das regras de localização. Na aula passada nós vimos um pouco sobre o princípio do destino. Quando? Em que momento é devido o IVA? E quanto estamos a falar sobre que valor incide o IVA?
Então, pessoal, avançando, nós temos aqui, como você já sabe, os conceitos fundamentais do IVA, o que, quem, onde, quando e quanto. Então, nós vamos começar primeiro com o que. O que? Vamos começar primeiro com o que. Então, temos aqui, pessoal, a incidência. Vamos começar com o que? Para nós entendermos o que, para nós entendermos o que, precisamos entender a incidência objetiva. Lembrando, pessoal, que a incidência objetiva de um imposto, mas vou falar do IVA, a incidência objetiva está dividida em incidência real e pessoal, que nós vamos estudar nessa aula. Incidência objetiva real e pessoal. Então, incidência objetiva. A incidência objetiva de um imposto refere-se ao conjunto de bens, serviços, rendimentos ou operações econômicas que são escolhidos pelo legislador como objeto de tributação. Em outras palavras, é o fato gerador ou fenômeno econômico que dá origem ao imposto, independentemente de quem o realiza. Então, pessoal, quando estamos a falar de incidência objetiva, estamos a falar dos bens e serviços ou rendimentos que serão, então, tributados, que serão aplicados o imposto. Não estamos a falar das pessoas, estamos a falar do serviço ou dos bens que serão tributados o imposto. Então, quando estamos a falar de incidência objetiva, estamos a falar do serviço, não estamos a falar das pessoas, pessoas coletivas ou singulares. Estamos a falar apenas dos serviços. Por isso, pessoal, eu preparei aqui uma definição mais simples. A incidência objetiva responde à pergunta: o que está a ser tributado e não quem paga o imposto. Ou seja, sempre que vocês ouvirem incidência objetiva, devem pensar no serviço ou no bem que está a ser tributado. Nós não podemos pensar na pessoa que paga o serviço, se é uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva. Pessoa singular somos nós, pessoas coletivas são as empresas. Mas aqui, quando estamos diante de uma incidência objetiva, estamos a falar do serviço ou do bem que está a ser tributado. Agora, se estivermos diante de uma incidência subjetiva, é que estaremos diante da pessoa que paga o imposto. Se é uma pessoa singular ou uma pessoa coletiva ou uma empresa. Incidência objetiva, serviço ou bem que será tributado. Como eu disse, pessoal, temos a incidência objetiva e subjetiva. A incidência objetiva, estamos a falar do bem ou serviço que será tributado. E a incidência objetiva, estamos a falar de quem pagará o imposto. Pessoa singular ou pessoa coletiva. Por isso, eu preparei aqui esse exemplo. Temos aqui 4 impostos. Temos o IVA, temos o RT, temos o imposto predial e temos o imposto de selo. Incidência objetiva. Estamos a falar que o IVA incide sobre o consumo de bens e serviços. Temos aqui a explicação. O que se tributa é o consumo, não quem consome. O imposto sobre o rendimento do trabalho. Incidência objetiva. Rendimentos do trabalho. A base objetiva é o salário ou remuneração recebida. Imposto predial. Incidência objetiva. Propriedade de bens imóveis. O que se tributa é o direito de propriedade. Temos o imposto de selo, incidência objetiva, atos, contratos, documentos. Aqui na nossa explicação temos a informação que o objeto é o ato jurídico ou econômico que origina o tributo. Então, pessoal, está bem explícito nesse quadro. Está mesmo bem fácil, bem fácil. É por isso que nós vamos avançar. Ainda na incidência objetiva. A incidência objetiva, como eu disse no princípio, pessoal, está dividida em 2 partes. Temos a incidência objetiva real e a incidência objetiva pessoal ou subjetiva. Vocês já sabem que a incidência objetiva real tributa os bens e serviços, tributa as transmissões onerosas de bens e as prestações onerosas de serviços e a importação. Aqui não estamos a falar da pessoa. Aqui, na incidência objetiva real, não estamos a falar da pessoa. Estamos a falar dos bens que serão tributados. Sempre que vocês ouvirem transmissão onerosa de bens, significa que houve custo, ou seja, houve pagamento. Está envolvido o dinheiro. Por isso é uma transmissão onerosa. Uma prestação de serviço onerosa significa que houve também custo, houve pagamento de dinheiro. Nós pagamos ao nosso fornecedor, ou seja, nós pagamos a uma determinada empresa para nos prestar serviço de limpeza. Então pagamos, é uma transmissão onerosa. E também sempre que nós fazemos
sempre que nós realizamos uma importação, também estaremos diante a uma incidência objetiva ou real. É por isso que nós temos aqui a definição. Fatos designados na lei que geram a obrigação de pagar o IVA. E temos a incidência objetiva pessoal. Estamos a falar das pessoas que são obrigadas a pagar o IVA. Temos aqui pessoas singulares e pessoas coletivas, que de modo independente, com caráter de habitualidade ou de forma isolada, desenvolvem uma atividade econômica ou com ou sem fim lucrativo. Então, nós como pessoas singulares, sempre que nós vou dar aqui um exemplo, nós vamos comprar um telefone para nós, um telefone pessoal. Esse telefone, se a empresa estiver no regime geral, nós então suportaremos o IVA, ou seja, nós pagaremos o IVA de 14%. Nas próximas aulas nós vamos estudar sobre as taxas do IVA. Então, nós estaremos diante a uma incidência subjetiva ou pessoal, como diz aqui a nossa informação, a nossa descrição. Subjetiva ou pessoal. Pessoas designadas na lei que têm a obrigação de repercutir o IVA, ou seja, adicionar imposto liquidado ao valor da fatura ou documento equivalente para efeito da sua exigência aos adquirentes dos bens ou destinatários dos serviços. Então, mas essa informação aqui está destinada a uma empresa. As empresas registradas no regime geral do IVA é que cobram o IVA dos seus clientes. E os clientes suportam o IVA das empresas registradas no regime geral. Então, pessoal, todas essas transmissões de bens, prestação de serviços, importação, estarão então sujeitas ao IVA. Temos aqui a definição de transmissão de bem e a transferência onerosa de bens corpóreos por forma correspondente ao exercício de direito de propriedade, sendo que a energia elétrica, o gás, o calor e o frio e similares são considerados bens corpóreos. Temos também aqui a prestação de serviço. É qualquer operação efetuada a título oneroso, a título que envolve custo, a título que envolve pagamento, e não constitua a transmissão ou importação de bens. Lembrando que, como vocês viram na aula passada, todas essas transmissões de bens devem ser realizadas então no território nacional, em Angola. E também temos o caso das importações. A transmissão ocorre fora do território nacional, mas o fato torna-se tributável porque o bem é consumido no território nacional. Se nós realizarmos a importação de sacos de feijões, esses sacos de feijões serão tributados em sede de IVA, porque eles estarão no território nacional. Pessoal, aqui nós temos uma informação que diz que, sendo a energia elétrica, o gás, o calor, o frio e similares, são considerados como os bens corpóreos. Nós vamos entender sobre isso nos próximos slides. Então, pessoal, até agora nós já sabemos que o IVA incide sobre as prestações de serviço, transmissões de bens. Transmissões de bens são as vendas comerciais e importações de serviços realizados então aonde? No território nacional. Sempre que eles forem realizados no território nacional, serão então obrigados a pagar o IVA. É por isso que nós temos aqui esse artigo da Constituição da República, que a extensão do espaço terrestre, as águas territoriais e o mar territorial, o espaço aéreo, o solo e o subsolo, o fundo marinho e os leitos correspondentes, tal como se encontra definido no artigo 3º da Constituição da República. Se nós realizarmos qualquer transmissão de bens ou prestação de serviço nesses locais, seremos obrigados a cobrar ou a suportar o IVA, porque todo esse espaço geográfico está localizado no território nacional. Ainda temos aqui informação que é considerada para efeitos de IVA, transmissão de bens, a transmissão onerosa de bens corpóreos por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade. São considerados bens corpóreos energia elétrica, gás e frio e outros semelhantes, como a energia de painéis solares, como vapor, e outros são então considerados como bens corpóreos. Todos esses bens serão então tributados em sede do IVA. Então, pessoal, todos esses bens, energia elétrica, gás e frio, são considerados como bens materiais. Mas, pessoal, nós consideramos bens materiais aqueles bens que, ou seja, que têm uma existência
física, que são palpáveis, que nós conseguimos segurar, né? Nós consideramos esses bens como bens materiais, têm uma existência física. Mas, pessoal, mas em termos de lei, em termos de fiscalidade, porém, pessoal, o Código Geral Tributário estabelece o conceito de bens materiais ou bens físicos a certos bens intangíveis, como energia elétrica, gás, frio, calor, vapor e outros semelhantes. Por que o Código Geral Tributário considera como esses bens como bens materiais? Essa é uma boa pergunta, pessoal. Por que o Código Geral Tributário considera como bens intangíveis como bens tangíveis? Já que estamos a estudar sobre fiscalidade, contabilidade, a lei considera esses bens como bens materiais por quê? Porque esses bens podem ser medidos. Esses bens podem ser medidos. Esses bens podem ser medidos. Esses bens podem ser medidos em kilowatts, metros cúbicos, podem ser medidos por outros equipamentos, como medidas de energia térmica e outros, pessoal. Sempre que esses bens forem medidos por kilowatts, metros cúbicos, então, pessoal, sempre que eles forem medidos, apesar de não terem forma física visível ou palpável, eles serão considerados, então, como materiais físicos ou existência física, porque eles podem ser medidos em kilowatts, metro cúbico, medidas de energia térmica e outros sistemas de medida. E eles também, pessoal, têm uma outra característica, eles podem ser carregados ou armazenados como se fossem materiais físicos, como se fossem saco de arroz, saco de feijão, e eles podem ser comercializados. É por isso que a lei abrange também a esses elementos que aparentemente parecem ser elementos intangíveis, mas a lei considera como elementos tangíveis, através dessas características. Então, pessoal, avançando, vamos estudar agora sobre a incidência objetiva. Quem? Agora nós temos aqui a informação de quem pagará o imposto. Na incidência objetiva nós vimos o que, ou seja, qual bem, qual serviço será então aplicado o imposto sobre o valor acrescentado. Agora, na incidência objetiva, nós vamos estudar quem pagará esse imposto. Estamos a falar da pessoa singular ou da pessoa coletiva. Agora, pessoal, nós estamos aqui. Quem pagará o imposto? Então, pessoal, preparei aqui uma tabela para que nós possamos entender então a diferença entre a incidência objetiva versus a incidência subjetiva ou pessoal. Na primeira coluna nós temos o critério, temos a definição, temos o foco da tributação, temos o exemplo típico, temos a base legal e temos o código angolano relacionado. Na segunda coluna nós temos a incidência objetiva e na terceira coluna nós temos a incidência subjetiva ou pessoal. Definição, vocês até podem estudar por vocês mesmos. Temos aqui a definição. A incidência objetiva refere-se ao facto ou à realidade econômica que gera o imposto. Pode ser prestação de serviço ou a venda de uma determinada existência. E na incidência subjetiva, nos refere-se à pessoa ou entidade sobre quem recai a obrigação tributária. Ou seja, quem pagará o imposto será a pessoa singular ou coletiva. Temos o foco da tributação. Foco da tributação para a incidência objetiva. O que está a ser tributado? Bem, serviço ou rendimento. Para a incidência subjetiva, quem está sujeito ao imposto? Contribuinte, sujeito passivo. Contribuinte ou sujeito passivo. Temos aqui o nosso exemplo típico para a incidência objetiva. Venda de um bem, recebimento de salário, propriedade de imóvel. E para a incidência subjetiva, nós temos o trabalhador que recebe salário ou a empresa que vende o bem. A base legal determina... e temos a base legal. A base legal para a incidência objetiva determina o objeto tributável, base de incidência, e para a incidência subjetiva determina o sujeito tributável, pessoa singular ou coletiva. E essas informações nós podemos encontrar nos artigos do Código do IVA, do IRT, etc. E definem o objeto tributável. E na incidência subjetiva, artigos que definem o contribuinte ou sujeito passivo. E avançando, pessoal, nós vamos ver as informações então relacionadas com os artigos que definem o contribuinte ou sujeito passivo. São sujeitos passivos do imposto? São sujeitos passivos do imposto sobre valor acrescentado as pessoas singulares, coletivas ou entidades que
exerçam de modo independente atividades econômicas, incluindo de produção, de comércio ou de serviços profissionais liberais. Ou de serviços profissionais liberais, atividades extrativas, agrícola, aquícola, apícola, avícola, pecuária, pescatória e silvícola. Ou também aquelas pessoas singulares ou coletivas que realizem importações de bens nos termos da legislação aduaneira. Então, todas as pessoas que são enquadradas aqui nessas informações serão, então, as pessoas a pagarem o IVA. Se nós realizarmos uma atividade econômica, nós iremos pagar o IVA. Se nós realizarmos uma atividade de importação, nós iremos, então, pagar o IVA. Quem está sujeito a IVA? Quem são os sujeitos passivos do imposto? Pessoas singulares e coletivas, como nós vimos. Pessoas singulares somos nós e pessoas coletivas são as empresas. Quando o quê? Quando exerçam atividades econômicas. Sempre que nós realizamos uma atividade econômica, nós iremos, então, suportar o IVA. Sempre que nós compramos qualquer coisa em uma determinada empresa que esteja, então, devidamente registrada no regime geral do IVA. E então, pessoal, vamos avançar para a localização das operações. Então, pessoal, nós estamos aqui onde nós devemos pagar o IVA. Estamos a falar do princípio do destino, como nós vimos na aula passada. Tributam-se, em regra, operações, transmissões de bens, prestação de serviços e importações realizadas em Angola. Então, toda atividade econômica realizada em Angola estará sujeita, então, a IVA. Estará sujeito a IVA de 14%. Como eu disse, nós vamos estudar sobre os regimes do IVA, vamos entender como é que funcionam os regimes do IVA. Os 3 regimes do IVA. Então, sempre que nós realizamos uma atividade econômica no território nacional, nós estaremos, então, obrigados a pagar o IVA, se nós formos o cliente. Se nós formos o fornecedor, estaremos, então, obrigados a liquidar o IVA, se nós formos o fornecedor. Lembrando, pessoal, que existem situações especiais que nós podemos cobrar o IVA a um prestador estrangeiro. Mas nas próximas aulas nós iremos entender sobre esses assuntos. Estamos a falar do reverse charge. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre um tema muito importante. Estamos a falar do fato gerador e exigibilidade do IVA. Temos aqui as regras gerais. Temos o fato gerador e temos a exigibilidade. Ou seja, quando estamos a falar do fato gerador, estamos a falar do momento em que o imposto é devido. E quando temos a exigibilidade, estamos a falar do momento em que o imposto se torna exigível. O imposto é devido quando nós realizamos uma atividade de transmissão de bens, ou quando nós realizamos uma prestação de serviço, ou quando nós realizamos uma importação de bens, Quando estamos a falar de importação de bens, estamos a falar de desalfandegamento. E quando estamos a falar de prestação de serviços, estamos a falar de realização dos serviços. Vocês já sabem isso, é básico. E o IVA se torna exigível quando o nosso fornecedor nos emite, então, a fatura. Logo que nós recebermos a fatura, o IVA se tornará exigível. Então, nós seremos obrigados a suportar, a pagar esse IVA. E o nosso fornecedor será obrigado a cobrar esse IVA, ou seja, a liquidar. O IVA é cobrado na fatura, já vem na fatura, IVA de 14% sobre o valor da prestação de serviço ou do bem que foi vendido. Também o IVA se torna exigível nas prestações de serviço quando se emite a fatura, a mesma coisa, quando o nosso fornecedor emite a fatura. E o IVA se torna exigível também na importação, no desalfandegamento. Lá no aeroporto, nós vamos pagar o IVA. Quando as mercadorias que nós fizemos a importação estiverem no aeroporto, nós seremos então obrigados a pagar esse IVA, porque nós vimos que todas as transmissões de bens realizadas no território nacional serão obrigadas então a pagar o IVA, a suportar o IVA. E pessoal, nós temos aqui requisitos do IVA. Lembrando, pessoal, que nós já estudamos alguns requisitos do IVA, mas nós, da maneira que nós vamos avançando, nós também precisamos entender alguns outros requisitos que fazem parte do IVA. Esses requisitos são então necessários para que vocês tenham uma compreensão do IVA. Um dos principais requisitos em que se baseia o IVA é o da autodeclaração, o que implica que cada entidade registrada para efeito de IVA deve registrar, calcular e comunicar as obrigações em IVA, de acordo com a lei, para as
autoridades fiscais para a administração geral tributária. Então, pessoal, é da responsabilidade das empresas fazerem a autoliquidação do IVA, ou seja, as empresas é que terão que liquidar, calcular o IVA. É por isso que nós temos aqui esse requisito muito importante, o requisito da autodeclaração. Outros requisitos do IVA incluem o registro obrigatório das entidades, preenchimento da declaração periódica do IVA, utilização de programas certificados, utilização de programas informáticos certificados para exportação do SAFT, como nós vimos na aula passada, mas vocês também podem pesquisar o que é o SAFT, e o pagamento do IVA. Então temos aqui alguns requisitos do IVA. Temos aqui outros requisitos do IVA. Estamos a falar que é muito importante, pessoal, é muito importante o arquivo de documentos das transações econômicas. Nós precisamos arquivar e organizar e conservar todos os documentos que envolvem as transações econômicas. Estamos a falar das faturas, notas de crédito e de débito, documentos de importação e exportação e os registros de bens e serviços fornecidos de forma gratuita ou alocados para uso particular. Então, todos esses tipos de arquivos devem ser bem conservados. Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje, uma aula muito importante, muito importante relacionada com o IVA. Na próxima aula nós estudaremos sobre as isenções do IVA e depois dessa aula sobre as isenções do IVA nós estudaremos então sobre os regimes antigos e os regimes atuais do IVA. É aí onde nós entenderemos quais são as empresas que estarão então cadastradas nos diferentes regimes do IVA. Então é isso, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar like no vídeo e comentar muito sobre o IVA. Então é isso, pessoal, estamos juntos. Então é isso, pessoal, estamos juntos e fui.